Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, é um texto bastante conhecido. Talvez seja um dos textos mais conhecidos da palavra do Senhor. Vamos estar lendo, meditando e logo depois os irmãos poderão sentar. Diz assim: o reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Podeis assentar? Amém, Jesus. Estamos muito gratos por mais uma vez poder estar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque eu acho que essa deve ser a 4ª vez, se eu não me engano. 3 vezes, 3 vezes, né, ministrando, e uma única vez para estar trazendo um ensino aqui sobre escatologia. Quero agradecer também ao nosso presbítero Martins, a quem nós amamos em Cristo Jesus, ao pastor da amada igreja e a sua esposa, enfim, a todo o corpo de ministério dessa igreja. É um grande prazer e um grande privilégio poder retornar a esse ministério. A última vez que nós estávamos aqui, viemos aqui, nós estávamos orando a Deus. Nós tínhamos saído de um ministério, estávamos esperando em Deus que tivéssemos um outro ministério para estar ali congregando, adorando ao Senhor. E nesse meio tempo Deus me levou a alguns outros lugares para estar pregando, para estar ensinando e ministrando. E graças a Deus nós estamos já há uns 7 meses com o ministério voltados para a cruz, lá em Miguel Couto. Deus tem abençoado, tem crescido, né, para a honra e glória do nosso Deus. E Deus tem feito coisas tremendas e maravilhosas ali naquele lugar, né? Deus realmente tem honrado muito os pastores que ali estão junto conosco, né? E nós não pedimos a Deus isso, simplesmente Deus abriu as portas e nós estamos lá. Amém? Sem mais delongas, vamos estar adentrando agora a palavra. O tema da campanha é avivamento, né? Não troco, não vendo e não negocio. Com certeza esse é um dos temas mais enfáticos e mais lindos, né? E mais propagado nos últimos 116 anos da igreja aproximadamente. Porque na verdade a questão do avivamento começou lá nos Estados Unidos, né? Lá na Califórnia, numa rua chamada Rua Azusa, né? Um grande homem de Deus, eu não sei se eu vou falar bem o nome aqui, vou tentar falar o nome dele, chama-se William J. Seymour, ou Seymour, algo parecido, eu não falo inglês, então me desculpe. Este homem teve a ideia, obviamente, orientado pelo Espírito Santo, de alugar uma casa lá nessa rua, e ali com poucas pessoas, talvez umas 4 ou 5 pessoas, se eu não me engano, começaram a orar. A ideia principal dele foi exatamente buscar a Deus. Ele não sabia como, não é?
Provavelmente ele não tinha assim, um conhecimento teológico, ele não era alguém aprofundado nas Escrituras, mas a única coisa que ele tinha era a sede de Deus, era a vontade de conhecer Deus, de querer um pouco mais de Deus. E aí, num determinado momento, Deus veio, né? Aconteceu uma explosão de avivamento sem precedentes naquele lugar. Aquela casinha pequena, que eu acho que não cabia 30 ou 40 pessoas, começou a encher. Né? Há relatos, né, dos jornais da época que haviam cerca de 1000 pessoas em cada reunião. Se eu não me engano, a reunião ficou tão grande que ele teve que alugar um outro lugar, um outro espaço maior. E aquele avivamento foi tão tremendo, foi tão impactante naquela cidade, né, que a história diz, a história é categórica, que os incrédulos, ao entrar na rua Azusa, eles eram batizados com o Espírito Santo. Eles caíam no meio da rua, muitos eram curados, né? Cegos de nascença começaram a enxergar, enfim, tamanho era o avivamento da rua Azusa. Com certeza, os historiadores, os estudiosos, né, eles dizem que esse avivamento foi o principal deles. Houve alguns antes, né? Alguns outros depois, mas o que desembocou, o que desencadeou, né, o que trouxe essa atmosfera de avivamento para a igreja, porque até então a maioria das igrejas eram igrejas tradicionais, né, que não cria na questão do batismo do Espírito Santo, o de falar em línguas, né, eles acreditavam que esses dons haviam cessados, né, na teologia eles dão o nome de cessacionista, né? Quer dizer, eles acreditam que os dons espirituais cessaram quando o cano da igreja se fechou, quando o Novo Testamento se fechou. E nesse avivamento da rua Azusa, Deus mostrou que não é bem assim, né? Deus mostrou que quem escreve a história é Ele, né? Quem escreveu a palavra e continua ainda escrevendo em nossos corações é Ele, né? Então é Ele que dá a verdadeira interpretação. Por mais que se tenha curso de teológico, bacharelado, né, PhD, catedrático, né, por mais que se tenha isso tudo, se não for o Espírito Santo a revelar o que está dentro da palavra, é valela. E aí o texto diz, aí a história diz que realmente foi um grande avivamento, né? Os jornais seculares da época começaram a noticiar as doideiras, entre aspas, que estavam acontecendo ali naquele lugar. Alguns atordoados com o que estava acontecendo, porque, gente, não era só crente que estava lá pulando, dançando, plantando bananeira, virando cambalhota, falando em outras línguas, né, curando enfermos. Eram pessoas também não crentes. Pessoas não crentes que nunca ouviram falar o que é falar em línguas. Estavam falando em línguas, sendo batizadas do outro lado da rua. E esse termo avivamento, por causa da rua Azusa, começou a ser cobiçado por muitas igrejas. Obviamente que muitas igrejas tradicionais também entraram no mover, e aí foi só o Espírito Santo, porque igrejas batistas, presbiterianas, wesleyanas, metodistas e tantas igrejas que já existiam naquela época começou a entrar no rio de Deus naquela geração. Aleluia. Uma das teses na época era que Joel capítulo 2 estava se cumprindo naquele momento. Lembra? Lá em Joel capítulo 2, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos. Então eles acreditavam que uma parte se cumpriu, não é? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e a outra parte, que seria o derramar nos últimos dias, estava se cumprindo exatamente ali na rua Azusa. Um ano depois, desemboca aqui no Brasil, eu vou tentar falar o nome deles, Daniel Berg e Gunaving, Daniel Berg e Gunaving. Eles desembocaram aqui, vindos, oriundos desse avivamento. E a história diz que eles foram exatamente numa igreja, igreja batista, tradicional, não podia bater palma, não podia dançar, não podia fazer nada, era aquela coisa toda, não podia se movimentar, porque
né, era emocionalismo demais. Ele chegou ali, começou a pregar, já um montão de gente começou a batizar com o Espírito Santo, e foi um alvoroço naquele lugar, e aí de repente eles tiveram que sair dali e fazer uma assembleia, e aí se tornou a Assembleia de Deus, que nós conhecemos hoje. E esse avivamento, em 1907, se eu não me engano, né, começou a desembocar e a trazer também avivamento aqui no Brasil. E por causa disso, desses feitos maravilhosos que esse avivamento da Rua Azusa trouxe, não é? O termo avivamento, sem dúvida, não há dúvidas de que é uma das coisas mais desejadas por nós, por qualquer líder que ama a igreja de Cristo. Porque na verdade, quando há um avivamento como esse, você não precisa ter muito esforço, né? O pastor, na verdade, quase não faz nada, eu quase não faço nada, porque quando chega o avivamento, todo mundo quer fazer alguma coisa. Todo mundo quer se movimentar para alguma coisa. Uns querem cantar, outros querem adorar, outros querem evangelizar, alguém quer ser usado em dom de curas. Enfim, as pessoas no meio da igreja se movem espontaneamente, porque há um avivamento. E esse avivamento não deixa ninguém parado, porque se você for estudar a história, não é? A história dos avivamentos não deixava ninguém parado, ninguém ficava parado, ninguém ficava sem fazer nada, era desde o menor até o maior, até crianças eram batizadas com o Espírito Santo, falavam em línguas e curava. Então, o avivamento ele tem a característica de movimentar a igreja, de fazer a igreja sair das quatro paredes, ou mesmo dentro das quatro paredes, fazer tamanho movimento que consegue atrair as pessoas do lado de fora para cá. E aí, todo mundo faz alguma coisa, ninguém fica de fora quando há um avivamento. Quem já estudou todos os grandes avivamentos da história da igreja, não tem como não ansiar, desejar, clamar, suplicar por um avivamento, no mínimo, semelhante àquele. Eu li, quando eu me converti, há 28 anos atrás, né, diversos livros sobre avivamento. Quanto mais você lê esses livros, gente, mais você quer mergulhar dentro deles e você sonha com algo parecido, porque o príncipe dos pregadores, eu não lembro o nome dele, pregou um dia, né, lá nos Estados Unidos, né, um tema assim, uma mensagem assim, pecadores irados nas mãos de Deus. Não, pecadores nas mãos de um Deus irado. Isso, pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele pregou esse sermão. Ele tinha tanto avivamento dentro dele, que a história diz que as pessoas elas tinham visões de estarem indo para o inferno. Houve um alvoroço no meio da igreja, que ele precisou parar, que ele ficou assustado, que as pessoas se agarravam nas pilastras, e eu não quero ir para o inferno, me perdoa, eu me arrependo. Houve uma compulsão de arrependimento sem precedente. Então, quem estuda isso, nós que somos pastores e pregadores, sonhamos que isso um dia possa acontecer. Eu mesmo, por diversas vezes, olhando assim, que bom seria se quando eu pregasse acontecesse isso. Não bastaria falar, e olha, que diz a história que ele não era nem tão bom pregador. Ele era assim como eu, se não pior. Quer dizer, ele quase não sabia pregar direito. Ele só foi falar um pouquinho. Na metade da mensagem, o Espírito Santo de Deus desceu, o Espírito de graça e súplica desceu, e toda a igreja se arrependeu. E aí nós que pregamos, nós assim queremos que isso aconteça conosco também, porque eu fico pensando, meu Deus, se eu algum dia pregar e algo assim acontece, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. E aí eu descobri que existem dois tipos de avivamento, que é o avivamento coletivo, né? Aquele que acontece com toda a igreja, né? Aquele que não acontece só com apenas um indivíduo, mas com toda a igreja, com toda a comunidade. Abacuque faz uma oração que é tremenda.
lá em Abacuque 3:2, se eu não me engano, que diz assim: aviva, ó Senhor, a sua obra, e no meio dos anos a faz prosperar. Ou seja, Abacuque estava orando por um avivamento coletivo, né? Para que a obra do Evangelho, para que a obra da igreja não morresse, não acabasse, não virasse algo assim, em que as pessoas viessem para a igreja só por vir, só porque o pastor convocou, porque não, ele queria que toda a igreja estivesse imbuída desse grande mover, desse grande avivamento. Então, ele faz essa oração já pensando na igreja. É uma oração profética. Provavelmente lá no coração de Deus, quando Deus colocou no coração de Abacuque para que ele fizesse oração, Deus já estava pensando lá no ministério Voltados para a Cruz, que é onde eu sirvo o Senhor. De repente Deus já estava olhando para essa igreja e ele já estava falando: aviva, ó Senhor, a sua obra, e no meio dos anos a faz prosperar. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus sabe, e nós também sabemos, que nós somos inconstantes. Nós somos um Pedro da vida. Eu preguei esses dias lá na igreja, né? O Pedro que há em cada um de nós. Pedro Simão significa inconstante, aquele que é inconstante. Então, um dia a igreja está avivada, outro dia não. Um mês a igreja está eufórica, outro dia não. Não, avivamento para Deus é algo constante, ela não oscila. Não fica oscilando, porque Deus é constante. Então há esse avivamento coletivo, em que pode atingir uma congregação inteira de uma hora para outra. De repente, quando eu era lá do Ministério Apacentar, fiquei pouco tempo lá, e foi um pastor lá chamado Randy Clark, lá do Canadá, um homem tremendamente usado por Deus na área de cura. Carrega dentro dele um avivamento sem precedente. Mais de 4.000 pessoas ele começou a ministrar. Quando ele falou assim: algo vai acontecer aqui. Quando ele falou algo vai acontecer, todo mundo sentiu descer algo espiritual. E quando alguma coisa desceu, gente, foi um mover sem precedente no meio da igreja. Aleluia. As curas começaram a acontecer. Crianças de 6 anos, 7 anos tocavam em caroços, e caroços sumiam e desapareciam. Eu vi isso com os meus próprios olhos. Ninguém me contou. E olha que eu sou difícil de crer assim, né? Porque eu acredito que um dos discernimentos, tirando o discernimento do Espírito Santo, é você primeiro duvidar se é. Aí você vai pesquisar. Pesquisando, você vê as probabilidades. Porque tem o discernimento humano, que todos nós temos que ter, e o discernimento espiritual. Quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, que avivamento, que coisa tremenda. Ou seja, o avivamento pegou aquele ministério, né, e não saiu mais. Aí toda a igreja que ele vai, toda a igreja, ela é o quê? Compelida a entrar nesse mover. E aí toda a igreja sente isso. Muitos teólogos pentecostais esperam um grande avivamento antes do arrebatamento. Muitos pregam sobre esse avivamento. Olha, vai haver um grande avivamento antes do arrebatamento. O avivamento esperado vai resultar em colheita de muitas almas. E num avivamento de santidade que preparará a noiva para o arrebatamento. Eu que tenho mais ou menos quase 30 anos de convertido, mas se tem algo que eu ouvi falar, foi nesse avivamento que aconteceria, ou que acontecerá antes do arrebatamento. E nós esperamos por isso. Nós fazemos série de conferências, como essa igreja que está fazendo, e tem que fazer sempre, né? Nós lemos livros, nós estudamos para saber como, de que melhor maneira trazer esse avivamento de colheita, esse avivamento de santidade antes do dia do arrebatamento. Entretanto, opinião minha, eu acredito que esse avivamento de colheita se dará no começo da tribulação. Teologicamente falando, né? Eu sei que é um tema meio controverso, mas eu acredito que esse avivamento de grande colheita vai acontecer na tribulação, logo no início. Porque a palavra de Deus diz que 144.000 judeus serão separados.
E esses 144 mil judeus serão como Billy Graham, que vão ser enviados por todo mundo para pregar o Evangelho. E o texto diz que João fala o seguinte: e depois dessas coisas, ou seja, depois que esses 144 mil foram selados, eu vi milhares e milhares e milhares de homens e mulheres de todas as tribos, línguas, raças e nações. Então eu entendo que esse avivamento de colheita de almas, que os teólogos esperam antes do arrebatamento, para mim vai acontecer depois. Mas isso não interfere em nada na comunhão que temos entre quem crê e quem não crê. Mas uma coisa eu sei que já se deu início, né, de um avivamento, que é do retorno ao genuíno Evangelho. Glória a Deus. Aquele Evangelho que Jesus Cristo pregava, simples. Aleluia. Aquele Evangelho que os apóstolos pregavam, tão simples. Esse, de fato, já está começando a brotar antes do arrebatamento. Aleluia. Aleluia. Porque se nós começarmos a estudar como a igreja do mundo está, você vai ver o seguinte: se Jesus volta hoje, nem 10% sobe. Exatamente. A igreja primitiva. Então, o que acontece? Eu entendo que muitos estão sendo abertos os vossos olhos, Aleluia, para as apostasias que estão sendo pregadas por aí. Não dava. Antigamente eu tinha uma alegria muito grande de ver os programas evangélicos. Eu via todos eles. Dia de sábado, então, acordava às 7 horas da manhã e só terminava 1, 2 horas da tarde para ver. Hoje não dá. Você tem que escolher a dedo. E se duvidar, você, ao cair numa igreja católica, parece que eles são até mais crentes do que muitos crentes. meu Deus. Eu fico pensando, meu Deus! Então eu entendo que o avivamento que vai acontecer antes do arrebatamento é o avivamento de sair do engano, de sair da apostasia. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, né, o ministério da apostasia iria se instalar. Uma das profecias de Jesus é que nos últimos dias, lá em Mateus 24, haveriam falsos profetas, falsos cristos, que se possível fossem, enganariam até os escolhidos. E aí se espalhou esses falsos profetas no meio da igreja do Brasil e do mundo. E eu tenho visto um pouco daqui, outro dali, ministério daqui, dali, se levantando contra esse mar de heresia, de perdição, e dizendo: opa, vamos voltar à igreja primitiva! Glória a Jesus. Vamos voltar ao evangelho genuíno! Glória a Deus. Quer dizer, esse avivamento já está começando a acontecer. Deus de poder e glória, aleluia. Não é aquele avivamento da Rua Azusa, mas é um avivamento que, se toda a igreja abraçar, toda ela leva para o céu. Porque uma das coisas que eu pude entender na palavra, quando você estuda, principalmente o Novo Testamento, por isso que eu falo uma coisa, eu falo o seguinte: o Velho Testamento, ele é importante para nos fazer entender o Novo Testamento, mas a gente vive o Evangelho pelo Novo, não é pelo Velho. Amém. O Evangelho de Cristo é vivido pelo Novo. Então, embora você tenha que estudar o Velho, você tem que entender muito mais o Novo. Você tem que viver muito mais o Novo. Daí eu entendo por que muitas igrejas deixaram de pregar o Novo Testamento. Meu Deus. Eu não sou contra que pregue o Velho, eu prego de vez em quando, já preguei, mas de cada 10 mensagens, 9 é o Novo Testamento. Aleluia. Porque é ali que está a conduta da igreja, é ali que está a formação da igreja, é ali que está formada a igreja de Cristo. Aleluia. Se você quer saber o caminho que você tem que andar para ir para o céu, é mergulhando no Novo Testamento. Então eu entendo de forma muito clara que o avivamento coletivo é importante. Isso vai acontecer, e eu acredito que já está acontecendo. Mas tem também um outro
tipo de avivamento que é o individual. Ou seja, o Novo Testamento, o avivamento que é o individual, ele não depende de ninguém, ele só depende de mim. Aleluia. Na minha visão, o avivamento mais importante não é o coletivo, e sim o individual. É o que acontece conosco, independente de como a igreja está, pois esse quase sempre acende o avivamento no coletivo. Se você for estudar a maioria dos grandes avivamentos, você vai perceber que eles começaram com um homem, com uma mulher, Aleluia. com um jovem, com um adolescente, Deus. com um casal. Então, é muito mais importante do que o avivamento da igreja, é o avivamento individual. Porque é através dele que vai incendiar toda a igreja. Glória a Jesus. Toda a igreja é incendiada quando um homem, quando uma mulher, quando um jovem quer se deixar usado pelo poder do Espírito. Oh, aleluia! Deus. Glória a Deus! Aleluia. Esse avivamento não depende se a igreja é avivada ou não. Você não precisa sair de uma igreja que é menos avivada para ir para outra que é mais avivada. Deus. Aleluia. Você não precisa sair de uma igreja que tem pouca gente para ir para uma igreja que tem muita gente, porque lá você vai ser avivado. Não! O avivamento individual, ele é muito mais importante, porque Deus, para atingir o coletivo, na maioria das vezes, vai usar um só. Deus. Aleluia. Lembra do avivamento da Rua Azusa? Começou com um único homem. E olha só, quantos filhos aquele avivamento gerou na fé através de um único homem. Milhões e milhões e milhões. Espalhados por todo mundo. Então você jovem, adolescente, adulto, velho, que tem sede desse avivamento, ei! Você não precisa esperar para o pastor, pelo presbítero, pelo líder de louvor. Você é o avivamento em pessoa. Oh, aleluia. Deus de poder e glória. Oh, aleluia. Eu me lembro como se fosse hoje, eu me converti na Igreja Batista de Heliópolis. Aquilo não me sai da cabeça. Eu tinha 19 anos de idade aproximadamente. Gaguinho, gago, ainda sou meio gago hoje, mas eu era muito mais gago ainda, infinitamente. Eu não conseguia falar uma palavra sem repeti-la 3, 4 vezes. Meu Deus. Eu lembro que tinha, naquela época lá, o grupo de jovens, né, que era chamado, e aí eles dividiram em 4 grupos, e eu pertencia a um desses grupos. Só que sabe como é que é, né? Sempre há competição, não há como, né? Um quer ser melhor do que o outro, tal. Quando o grupo que eu estava viu que no outro grupo tinha, e o pastor tal, e o teólogo tal, e a gente não vai conseguir, a gente tá frito, só tem nós aqui, tal. E eu novinho de crente, não devia ter nem 4, 5 ou 6 meses, novinho. E eu já estava em casa, já matutando, não, vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo, e tal, não, podemos fazer isso, e podemos fazer aquilo. De repente, quando a gente faz a reunião para traçar, porque aí era época de missões, a gente tinha que depois recolher donativos para missões, e aquela coisa toda, o pessoal assim, ó, cabisbaixo, sabe? Quase mortos, moribundos. Aí eu falei assim, sentado, eu posso tomar uma palavra? Ah, pode. Tomei a palavra, eu comecei a falar. Não, vamos fazer isso. E vamos fazer aquilo e tal. A irmãzinha que estava de cabeça baixa começou a olhar para mim assim. E começou a comer. Aleluia. Ela começou a sentir sede, porque uma brasa acesa que se encosta na outra, que está quase apagando, acende de novo. E aquela brasa que estava quase se apagando, e eu comecei a falar, ela começou a acender, e ela começou a acender o outro. E quando a gente viu, meu Deus! Aquele grupo que eu estava foi o grupo que mais arrecadou donativos para missões. Foi o grupo que mais arrecadou dinheiro
No último dia, porque cada domingo esse grupo teve uma oportunidade, a igreja lotou. Provavelmente tinha mais de 700 pessoas naquele dia. E a igreja só cabia 300, porque ficou gente do lado de fora. Uma única pessoa pode mudar o mundo. Uma única pessoa pode mudar a sua região. Uma única pessoa pode fazer coisas inimagináveis. Uma criança de 10 anos, de 12 anos, de 13 anos pode deixar muito crente de 50 anos de idade para trás. Por isso que o avivamento individual ele é muito mais importante do que o coletivo, porque na maioria das vezes o coletivo só vai ser incendiado quando um se despertar. E há aqui no nosso meio muitos que já estão brotando desse avivamento. Se confunde muito o avivamento. Avivamento individual não é ver seus inimigos derrotados. Porque tem gente que acha que o avivamento individual é quando os inimigos são derrotados. Sabe aquele texto? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Não, se todos os meus inimigos forem desbaratados, forem derrotados, Deus está comigo. A unção está comigo. Não, meus queridos. Meu Deus. Avivamento não é isso. Avivamento não é ver seus inimigos derrotados. Deus, aleluia. Porque se a Bíblia diz que nós temos que amá-los, Aleluia. Glória a Deus, aleluia. a Bíblia fala de maneira bem clara. Jesus diz isso. Olha, se você fizer o bem àquele que te faz bem, que recompensa isso tem? Você tem que fazer o bem àquele seu inimigo que te faz mal, que quer te pisar. Então, na verdade, o contrário que é o avivamento. Um jovem, um homem, uma mulher é avivado quando ele quer ver os seus inimigos bem. A Bíblia fala que a vingança é do Senhor. E se você orar por aqueles que vos aborrecem, cria-se brasas vivas sobre debaixo da cabeça, em cima da cabeça dele. Sabe o que significa? Isso significa a vingança de Deus. Se você ora pelo bem daquele inimigo, Deus vai julgar a tua causa. E aí ele vai entrar em juízo, não você. Então, avivamento não é ver inimigos derrotados. Sabe aquele hino muito bonito que todos nós gostamos de cantar? E é bonito mesmo, né? Quem me viu passar pela prova e não me ajudou? Não, não é bem isso, não. Glória a Deus, aleluia. Não é bem assim. Eu sei que é difícil dar outra face, mas Jesus falou. Aleluia. O que eu posso fazer? Santo és o teu nome, Senhor. Eu sei que é difícil você tirar a capa, né, e dar ao seu inimigo, mas foi Jesus quem disse. Eu sei que é muito difícil você emprestar sem esperar receber, mas meu Deus, isso foi o que Jesus ensinou. Então o avivamento não é ver seus inimigos na derrota. Isso é com Deus. Se ele quiser derrotar, glória a Deus, aleluia. E aí se ele falar assim, você pode se alegrar, mas o que o texto diz é que eu tenho que orar por ele. E eu tenho até que ajudá-lo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ser avivamento, o avivamento individual não é ter fama. Não é ser conhecido de todos. Deus pode trazer, Deus pode fazer o seu nome conhecido. Ele pode. E você pode ir em diversos lugares que muita gente sonha, que eu sonho, e que ninguém foi. Mas eu acredito que muitos daqueles que são muito conhecidos na terra, são poucos conhecidos no céu. É por aí. Mas tem muitos que são poucos conhecidos na terra, mas são grandemente conhecidos no céu. Todos os anjos o conhecem. Sabe quem ele é e chama pelo nome. Glória. Aleluia. Eu ficava tentando entender Daniel,
quando o anjo chegou e falou assim, homem muito amado. Por que muito desejado, muito amado? Porque assim, gente, mas eu particularmente creio que Deus não tem filhos prediletos. Eu até creio nessa tese. Em crendo assim, como é que ele pode ser muito mais amado que os outros? Aí eu entendi, não, porque todo o céu, quando via Daniel, o amava. A expressão do anjo ali não era de que Deus o amava mais do que os outros, era que o céu inteiro o amava. Tinha admiração por ele. Oh, meu Deus. Meu Deus. Talvez você seja o menor da igreja. O pequenininho da casa do Senhor. Pai Santo de poder e glória. Se duvidar, você é muito mais amado do que muitos que são conhecidos internacionalmente. Aleluia. Davi, quando foi chamado, não era conhecido por ninguém, mas Deus o conhecia. Pequenininho lá, o menor da casa. Aleluia. Mas ele foi ungido rei. Glória a Deus. Não é avivamento individual. Um ministério grandioso. E verdade tem que ser dita. Todos nós gostaríamos de que o nosso ministério crescesse, avançasse, se multiplicasse, né? Fosse conhecido como é conhecido alguns ministérios, como o Ministério Apacentar, como tantos outros. Mas avivamento individual não é você ter um grande ministério. Porque quando você estuda Apocalipse, lá as cartas de Jesus, as 7 igrejas da Ásia, você vai ver que tinha uma lá, que era a igreja de Laodiceia, se eu não me engano, que era uma igreja, ministerialmente falando, muito grande, conhecida. Jesus diz assim, tu és rico, você tem tudo e nada tem falta, mas eu te digo uma coisa, você é pobre, segue no plano. Aí, em contrapartida, uma outra igreja lá, que coitada, ninguém dava nada por ela. Era o pastor, talvez, vestia o paletó de uma lista só, né? Talvez a igreja não tinha altos dízimos, altas ofertas, mas Jesus chega assim para ela e fala que, na verdade, ela era pobre, mas ela era rica. Ela tinha tudo. Ela era uma igreja avivada. Você vê a diferença da igreja avivada. Uma igreja que é viva diante de Deus. Aleluia. É aquela que Deus chama, não que o homem chama de viva. Oh, aleluia. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Não é avivamento individual, prosperidade financeira. Ah, isso não é. Glória. Porque se avivamento espiritual fosse prosperidade financeira, a igreja primitiva seria a igreja mais fracassada. Porque eles eram perseguidos, seus bens eram confiscados, e quando os tinham, ainda vendia, deitava aos pés dos apóstolos, e os apóstolos nem ficavam com os bens, repartiam com os pobres que tinham. Meu Deus. E que a igreja mais avivada do que a igreja primitiva não tinha um tostão. Lembra de João? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Aleluia. Glória. Deus vivo, aleluia. Essa era uma igreja avivada. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Paulo descreve o que significa um avivamento individual. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz assim: estou crucificado com Cristo, e a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo entregou-se por mim. Então, avivamento individual é a vida que agora vivo, não vivo eu. O apóstolo Paulo diz, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Então, o que é avivamento individual?
é as pessoas olharem para você e ver Jesus. Glória a Deus. Você tem que estar refletindo a imagem do Glória. Mestre. Aleluia. Avivamento individual é você sofrer o que o Mestre sofreu. É você chorar o que o Mestre chorou. É você rir e se alegrar com o que o Mestre se alegrou. É você viver a vida dele aqui na terra. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim de maneira muito enfática: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Ah, meu Deus, você não tem ideia do que significa isso. Você não tem ideia do que significa isso. Significa ser traído. Porque Pedro o traiu. Significa ser perseguido. Significa ser cuspido na cara. Sofrer tudo aquilo que ele sofreu, para que no final você tenha a mesma vitória que ele teve. Porque ele disse: no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Aleluia. Avivamento individual. Jesus descreve esse avivamento de uma forma muito mais profunda em Lucas capítulo 9, versículo 23 e diante. Quando ele diz assim, ele fala algo tremendo. Ele diz assim: se você quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perdê-la por amor de mim, acha-la. Sabe o que eu entendo com isso? Avivamento é uma questão de vida ou morte. Aleluia. Se você vive ou se você morre, é algo muito profundo. E uma das coisas mais importantes para a igreja do Senhor Jesus. Porque carregar a cruz não é fácil. A Bíblia diz que você vai ter que carregá-la. Mas eu entendi uma coisa: ninguém fica carregando a cruz eternamente. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que estender os seus braços e se deixar ser crucificado. Você vai seguir os mesmos passos do Mestre. Você vai ter que crucificar o seu eu, o seu egoísmo, o seu achismo. Você vai ter que crucificar a sua desobediência, a sua imaturidade. Você vai ter que se crucificar todos os dias, desde o alto da cabeça até a planta do pé. A sua vontade não vai ser mais a sua vontade, mas vai ser a vontade de Deus. Lembra lá de Romanos capítulo 12? Não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Avivamento individual é isso. Glória. Será esse tipo de avivamento, no coletivo e no individual, que fará a diferença no dia do arrebatamento. Glória a Jesus. Porque aí entra o texto das 10 virgens. A Bíblia diz que nos últimos dias alguém vai gritar assim: lá vem o noivo. Isso antes do arrebatamento. Isso já está acontecendo. Deus tem levantado profetas no mundo inteiro, igrejas inteiras no mundo inteiro, para dizer: lá vem o noivo. Há 6, 7 anos atrás quase não se ouvia falar da volta do Messias. Hoje, em alguns lugares que estão se despertando para esse verdadeiro avivamento, não se fala outra coisa. Deus, Senhor da glória. Porque vai chegar uma hora, e já está quase acontecendo, que vai se cumprir Apocalipse, que diz: e o Espírito e a noiva dizem: vem, vem Jesus, vem Jesus, porque não vai mais aguentar, não vai querer saber mais desse mundo, porque não dá mais para
muita coisa que a Bíblia é categoricamente contra. Não tem como escapar, mano. O ministério da iniquidade já está em operação no mundo de uma maneira impressionante. E o que a igreja tem que fazer? Maranata, vem Jesus. E o Espírito Santo te acorda de noite, ou de dia, ou no ônibus, e diz: fala, vem Jesus, vem Jesus. Aleluia. Ló é a tipificação da igreja prudente dos últimos dias, porque a Bíblia diz que ele afligia a sua alma por causa da cidade de Sodoma e Gomorra. Olha o que está acontecendo. Você olha agora para as Olimpíadas e você vê claramente que é uma Olimpíada de ativismo gay. Você vê estampado, você vê. Não tem como, você quer torcer até, você quer até que o Brasil ganhe, mas chega lá, você vê que eles estão fazendo apologias de uma forma subliminar ao homossexualismo. Aí tem a questão agora que foi no Dia dos Pais, tinha lá o anúncio de alguns artistas tentando desconstruir o pai biológico. Não que o pai que não seja biológico, não seja, mas a ideia deles sutilmente era acabar com esse conceito de pai e mãe. Então isso está acontecendo. Vai chegar uma hora que a igreja vai ter que decidir: ou fica na terra, coloca o chip, o número da besta 66 e vai para o inferno com Satanás e seus anjos, ou vai gritar: Maranata, vem Jesus. Porque é isso que está acontecendo. As 10 virgens já ouviram a voz. Todas elas, as prudentes e as imprudentes. Todas elas. A única diferença é que as 5 insensatas, elas não tinham mais azeite, elas não tinham mais avivamento. Elas negociaram o seu azeite, o seu avivamento, ficaram sem. Está lá, olha. Não troco, não vendo e não negocio. Aleluia. Não troco, não vendo e não negocio. Das 10 virgens, 5 negociou o seu avivamento. Com diversas coisas no mundo. Com diversas coisas. Meu Deus. Com o que não tem nada a ver, já estou terminando. Não tem nada a ver a tatuagem. Não tem nada a ver. Eu não casei ainda, eu quero saber como é que é o relacionamento sexual, então eu vou ver se vale a pena ou não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver se vestir da forma como as mulheres crentes hoje estão se vestindo. Negociaram o seu avivamento. Negociaram. Hoje em dia tem sido difícil pregar até sobre isso. Tem sido difícil, dificílimo. O evangelho genuíno. O evangelho genuíno. Mas eu louvo a Deus que tem igrejas que não negociaram, que não venderam o que Deus deu. Mas para terminar, em comparação, meu querido, tem as 5 prudentes. Glória a Deus. E essas guardaram o azeite consigo, guardaram. Aleluia. Muitos no meio do caminho ofereceram dinheiro Deus vivo. para que elas dessem. Me dá um pouco desse avivamento. Não. Deus. Vai comprar lá. Vai lá. Você vendeu, ficou sem dinheiro, gastou com as meretrizes, gastou com isso, gastou com aquilo. Volta lá. Quando voltou, era só um pretexto, porque elas não tinham que entrar mesmo, para Jesus vir e buscar as que estavam cheias de avivamento. Aleluia. Quem quer ser esse avivamento? Levanta a mão. Vamos ficar de pé. Glória.
aqui, nesse lugar, Meu Deus. acontecerão coisas tremendas. Deus, Pai. Porque aqui tem um povo que Deus está preparando. Deus está preparando o povo neste lugar. Oh, aleluia. Oh, Deus eterno, a tua presença me coloca agora, Pai. E eu lhe peço, Deus, em nome de Jesus. Eu não sou digno de pregar a tua palavra, mas aqui estou, Pai. Chamando, oh, Senhor, fala conosco ainda mais. Fala conosco ainda mais, oh Deus. Chama, oh.